Graça, querido, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Veja Ailson Silva Oficial. Hoje em um cenário mais lindo, como vocês estão vendo, um cenário ar livre. Muito bom estar aqui nesse ar puro e eu quero neste vídeo ajudar você a responder uma questão que sempre os testemunhos de Jeová aborda quando se encontra conosco. Hoje nós iremos falar sobre o tema Jesus é um Deus menor, baseado em João, capítulo de número 14, versículo de número 28, quando Jesus se expressa em dizer, porque o Pai é maior do que eu. Essa passagem bíblica é usada como um dos maiores argumentos das testemunhas de Jeová, para tentar provar que o Senhor Jesus não é Deus, pelo fato dele dizer ser menor que o Pai. Eles vão dizer, tá vendo? Que é o próprio Jesus. Isso aqui não é João dizendo, mas isso aqui é o próprio Jesus dizendo que é menor do que o Pai. Esses são os argumentos que ele usa para tentar colocar na sua mente que Jesus não é Deus. Mas eu quero que você dobre a sua atenção para o esclarecimento desse texto sagrado. Sem levar em conta o contexto e os paralelos de ensino geral, os adeptos de Russell apresentam a seguinte argumentação acerca de Jesus. Você sabia que Jesus não é Deus? Essa é a primeira interrogação que ele faz quando se encontra com um cristão. E se ele souber que você é pentecostal, aí é que eles vão interrogar bonito a respeito deste assunto. Você sabia que Jesus não é Deus? Essa é a pergunta que eles fazem para você. Mas o cristão que aceita a divindade de Jesus Cristo rebate sem hesitar, dizendo, Jesus é Deus, pois a Bíblia ensina sobre a divindade de Jesus. Responde os testemunhos de Jeová. Aí eles vão responder para você, porque você vai dizer para ele, não, claro que Jesus é Deus. Aí eles vão responder, bom, se Jesus é Deus, de acordo com João 14, 28, faz-se necessário admitir que ele é um Deus menor. Eles vão lançar esse argumento aí. Se você disser que Jesus é Deus, aí ele vai dizer, então ele seria um Deus menor. Aí aqui, ó, pois não foi Pedro, Paulo ou qualquer um dos apóstolos quem disse que ele é um Deus menor, mas o próprio Cristo, ao afirmar que o Pai é maior do que eu. Então eles vão usar esse argumento de João 14, 28 para querer dizer para você que Jesus, ele é um Deus menor. Bom, aí eu quero que você dobre a sua atenção. Portanto, conclui, se alguém quiser afirmar que Jesus é Deus, à luz desse versículo, tem que admitir que ele seja um Deus menor. Eles vão concluir os argumentos dele dizendo isso para você. Se você quer dizer que ele é Deus, então você vai ter que admitir que ele é um Deus menor. Esse argumento, à primeira vista, parece plausível, porém insustentável à luz do escrutínio bíblico e dos ensinos gerais das Sagradas Escrituras, que ensinam sobre a divindade do Senhor Jesus. Para desarticular o adepto de Russell acerca da divindade de Cristo, basta fazer-lhe a seguinte pergunta. Aí você agora vai perguntar para ele o seguinte. Na sua concepção, isso é a pergunta que você vai fazer para o testemunho de Jeová. Na sua concepção, quem é maior, Jesus ou os anjos? Este é o argumento que você vai usar após eles fazer as interrogações a você. Depois você vem com esse argumento aqui, perguntando para ele, na sua concepção, quem é maior? Jesus ou os anjos? É óbvio que ele responderá que é Jesus. Então, aí, meu querido, você vai entrar com os dois pés e com as duas mãos e vai esclarecer o que João, capítulo 14, 28, Jesus estava querendo passar para os seus discípulos naquele momento ali. Bom, veja só. Diante dessa afirmação, resta fazer a segunda
pergunta, depois que ele dizer, não, claro que Jesus é maior do que os anjos. Aí você vai fazer a segunda pergunta. Você tem certeza de que é Jesus? Aí você vai perguntar, você tem certeza que Jesus é maior do que os anjos? Aí ele vai confirmar mais uma vez para você. Claro que ele é maior do que os anjos. A resposta, indubitavelmente, será positiva. Posto isso, peça para que ele leia Hebreus 2:7. Aí você vai pedir para que ele leia Hebreus 2:7. Veja o que diz Hebreus 2:7. Veja o que diz Hebreus 2:7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra. O coroaste e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Aí você vai perguntar para ele, e aí? A Bíblia está dizendo que ele fez-se menor do que os anjos. Então, ele é menor do que os anjos. Logo, ele vai mandar você ler o versículo de número 9, para dizer, não, mas você, tudo bem. Aí ele vai mandar você ler o versículo de número 9, que diz assim, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da compaixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aí ele vai dizer, tá vendo aí? Eles disse que era menor do que os anjos, foi feito menor do que os anjos, como lemos aqui no versículo de número 7, está com os 2 pés e com as 2 mãos, e vai dizer, pois é, se Jesus aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 7 em diante, ele fez-se menor do que os anjos, aí você vai perguntar para ele, como que em João, aonde nós lemos aqui, 14, versículo 28, como que ele iria dizer que era igual ao Pai? Se em Hebreus, capítulo 12, versículo 7, ele fez-se menor do que os anjos. Em 7, ele fez-se menor do que os anjos. Então não teria sentido. Quando Jesus afirma em João 14, versículo 28, que é menor, em João 14, versículo 28, que é menor do que o Pai, é porque ele estava na matéria. Ele fez-se menor do que os anjos, ele não poderia dizer em João, capítulo 14, versículo 28, que seria igual ao Pai. Então, meu querido, o verbo se encarnou, como João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, sendo o próprio Deus, se encarnou. Então, quando ele se encarnou, tomou a forma humana, aí ele fez-se menor do que os anjos, e não podia dizer que seria igual a Deus. Então você precisa entender o que a Bíblia diz. Mas para concluirmos o nosso texto, tanto o Pai é Deus, como o Filho é Deus, e como o Espírito Santo é Deus. A divindade está clara dentro da Bíblia Sagrada. Basta você querer estudar e ler o que a Bíblia diz. Então, querido, quando Jesus afirma e diz a sua origem, glorificado, ele e o Pai são iguais. Ele e o Pai é a mesma essência. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Contemple essa maravilha que estamos aqui, esse ar livre. Deus abençoe você, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Um abraço em nome de Jesus. Amém.